Olá, encarnados! Então é Natal. E o que você fez? Esse é um trecho de uma música que a gente sempre ouviu muito nas lojas de departamento aqui no Brasil. Músicas de Natal, que a gente entrava nessas lojas, cansava de ouvir essas canções repetidas. Mas essa frase nos traz uma grande reflexão. Então é Natal. E o que você fez? Hoje nós vamos continuar conversando sobre planejamento reencarnatório. Isso mesmo. Nós já estamos no terceiro dia de uma série de 15 dias em que nós vamos apresentar vídeos com temas que vão trazer temas relacionados a esse final de ano e início do próximo ano. Serão 15 vídeos, porque desde o dia 23 de dezembro estamos lançando vídeo todos os dias para vocês. E vai até o dia 6 de janeiro. Ou seja, ansiosos, animados e de volta com cenário novo, muitas novidades trazendo aqui para vocês. Então, pessoal, vamos ao nosso tema. Mas antes dele, se inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha com todo mundo para a gente divulgar para mais pessoas e ativa as notificações, ativa o sininho, pois assim você vai receber todos os dias na hora que o vídeo estiver disponível e vai poder correr, assistir e acompanhar todas as novidades que a gente está trazendo aqui, ok? Então vamos para o vídeo. Nesse vídeo de hoje, a gente vai tratar exatamente sobre a continuação do planejamento reencarnatório. Isso mesmo, mas um planejamento reencarnatório visando todas essas oportunidades que a gente tem dentro do que foi e do que representa o dia do Natal, 25 de dezembro. Inclusive, foi tema do nosso vídeo de ontem, um vídeo contando a história, a origem e o significado dessa expressão tão importante para nós enquanto cristãos, ou seja, aqueles que seguem os ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus Cristo. Então, o nosso tema de hoje vai trazer uma reflexão profunda sobre esse tema do planejamento reencarnatório. Como fazer o planejamento reencarnatório dar certo? Eduardo, você hoje vai trazer para a gente a fórmula, o segredo para que tudo isso funcione muito bem, para que nossa condução funcione perfeitamente bem. Não é bem assim, mas a gente vai refletir, vai pensar um pouquinho com base nos ensinamentos deixados pelo Mestre, reforçados pelos Espíritos, que nos auxiliam a entender, através da doutrina espírita, o que significa o planejamento reencarnatório e como fazer com que ele dê certo. Ora, a gente vai tomar como base perguntas de O Livro dos Espíritos, trazidas por Kardec e respondida pelos amigos espirituais responsáveis pela codificação. E aí a gente vai trazendo expressões e explicando essas expressões para vocês, para que a gente comece a construir o que faremos para que o planejamento reencarnatório dê certo. A gente já falou em vídeos anteriores, para vocês olharem depois na nossa playlist, eu vou deixar aqui na descrição e também no card aqui em cima, para vocês verem depois, que o planejamento reencarnatório é uma programação, é um programa que a gente estipula metas, objetivos, ideias, desejos nossos, para que coloquemos em prática nesse processo reencarnatório. E aí é que vem todas as inúmeras questões de como fazer dar certo, até mesmo porque, ao reencarnarmos,
somos beneficiados com o grande e significativo poder do esquecimento. Eduardo, mas como assim o poder do esquecimento? Exato. Quando nós reencarnamos, nós vamos aprender e vamos entender que esquecemos o que vivenciamos na encarnação anterior. Esquecemos no racional, no consciente de cada um de nós. Esquecemos esse planejamento de forma específica, porque hoje, dia 25 de dezembro de 2020, eu vou fazer isso, isso e isso, porque consta escrito no meu planejamento reencarnatório. Nós esquecemos para que tenhamos a possibilidade de construir o nosso desenvolvimento sem estarmos presos a amarras e a limitações que nos levassem até mesmo ao nosso próprio desandar da condução do nosso planejamento reencarnatório. Um exemplo claro do porquê esquecemos é, normalmente, no planejamento reencarnatório, vamos vir junto com pessoas que tivemos algum nível ou algum grau de diferença no nosso processo evolutivo, na nossa caminhada e jornada evolutiva. Ou seja, isso tudo vai fazer com que a gente esqueça, justamente para que não atrapalhe, para que a gente não utilize aquele desentendimento do passado como algo para nos limitar a fazer o bem, a nos transformarmos, a mudar a nós mesmos as nossas atitudes, escolhas, decisões. Ok? Então esse é o motivo central do esquecimento ao reencarnarmos. Mas então, se esquecemos, como fazer para o planejamento reencarnatório dar certo, Eduardo? Vamos a algumas perguntas que Kardec fez aos espíritos. No estado errante, gente, não é aquele espírito que está em erro. Errante é um processo transitório entre o momento de estar encarnado e o momento entre o mundo espiritual, em estar no mundo espiritual e reencarnar, aguardando a oportunidade para reencarnar, ok? Toda vez que eu falar um espírito errante, eu estou me referindo a isso. No estado errante e antes de começar nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida. Ou seja, o espírito tem noção de tudo que ele vai vivenciar antes mesmo de começar essa nova encarnação? Os espíritos respondem dizendo que ele próprio, o espírito, escolhe a natureza das provações que deseja sofrer. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Ou seja, novamente estamos trazendo essa expressão livre-arbítrio, que está diretamente ligada ao planejamento reencarnatório. Sem ela, a gente não consegue trazer nada associado ao planejamento, porque o planejamento é uma programação, mas ela poderá ser alterada de acordo com as decisões que tomarmos através do nosso livre-arbítrio. Outra pergunta: se o espírito pode escolher a natureza das provas que deve sofrer, seguirá todas as atribuições? Será que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por cada um de nós? Ou seja, se o espírito pode escolher tudo que a gente vivencia hoje de angústia, de sofrimento, foi algo escolhido por nós? E os espíritos vão responder: todas não é bem o termo, porque não escolheram e nem previram tudo o que iria acontecer no mundo com cada um de nós, até mesmo as menores coisas.
Escolhemos apenas o gênero das provações, a natureza das provações. Os detalhes são consequência da posição e muitas vezes das nossas próprias ações. Ou seja, tudo isso que planejamos e muitas vezes adquirimos novas provações e novas necessidades ou novas angústias quando já estamos reencarnados. Então os espíritos vão nos esclarecendo que nem todas as provas que vivenciamos foram escolhidas anteriormente. Porém, todas as provas que vivenciamos são consequências das nossas escolhas através do livre-arbítrio. E aí vai uma sugestão de leitura, o livro Emmanuel, no capítulo 5, obviamente a psicografia de Chico, de autoria do Espírito Emmanuel. O capítulo 5 ele vai nos falar sobre o livre-arbítrio e que a consequência de tudo que vivenciamos, como provas, como angústias, está diretamente associada às nossas escolhas e decisões, ou seja, a boa ou má utilização do nosso livre-arbítrio. O que guia o espírito? Outra pergunta. O que guia o espírito na escolha das provas que queira sofrer? O que nos move enquanto espíritos para essas provas que queremos sofrer? O espírito escolhe as provas que lhe possam servir de reparação, ou seja, de expiação, de ajuste. Segundo, ou seja, de acordo com a natureza das nossas falhas, e que faça com que nós possamos progredir e aprender cada vez mais depressa. Ou seja, todas as provações, angústias, sofrimentos que escolhemos vivenciar são como se fosse um choque que nós mesmos escolhemos para mais depressa aprendermos e entendermos sobre a nossa origem, sobre quem somos, sobre como vivenciaremos as nossas experiências. Então, tudo isso vai nos levando a refletir que todas as nossas experiências são angústias e sofrimentos necessários para a nossa própria evolução e o nosso próprio progresso. O sofrimento ele vai existir, mas caberá a cada um de nós tomar a decisão de como vamos vivenciar essa experiência que estamos passando. A pandemia é um excelente exemplo para olharmos para dentro de nós e fazermos a seguinte avaliação. Todos os cuidados que eu sempre tive com a minha saúde, como lavar as mãos, utilizar o álcool, até mesmo me proteger com a máscara quando estou resfriado, para que eu não transmita para ninguém uma simples gripe, que hoje é uma simples gripe, mas que antigamente matava muito e muito. Tudo isso são provas, são experiências e que cabe a cada um de nós tomar a decisão de como iremos vivenciar essas experiências, porque tudo é experiência. E uma outra pergunta que muitos fazem é se todo planejamento reencarnatório é igual para todos os espíritos, ou seja, para todos nós. Obviamente não. Todo espírito tem a sua necessidade, a sua demanda, o seu nível evolutivo, o seu estágio de progresso e de evolução. Mas os planejamentos reencarnatórios estão, de certa forma, interligados, como pessoas que serão pais, mães, tios, tias, filhos, filhas, netos, sobrinhos, amigos de determinados outros espíritos. Isso tudo está no planejamento de acordo com a necessidade de progresso e de desenvolvimento de cada um deles. Então, parando e refletindo,
como fazer o nosso planejamento reencarnatório dar certo, sabendo que não lembramos do que viemos necessariamente no consciente, não lembramos, mas sabemos, porque a gente já ouviu isso aqui, que somos espíritos vivenciando uma experiência material. E não seres materiais que momentaneamente têm contato com o mundo espiritual. A nossa essência é divina, é espiritual. Então estamos aqui para vivenciar experiências que nos possibilitem mais aprendizagem, maior crescimento, progresso, reparação de falhas cometidas no passado, mas que temos a importante tarefa de melhorar a nós mesmos e assim auxiliarmos a humanidade a também se melhorar, através das nossas escolhas, decisões, mas acima de tudo, como o Mestre Jesus nos ensinou, através do exemplo. Não apenas do discurso, mas também da prática. Que o seu discurso, que o meu discurso, que o nosso discurso seja a busca constante para praticar aquilo que falamos, entendemos, ouvimos. Tudo para que sejamos provas vivas daquilo que estamos dizendo para o outro, que é o bom, que é o melhor. Não vamos utilizar a máxima faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, pois nós aprendemos muito mais com os exemplos, com as atitudes. O Natal tem esse significado de representar para cada um de nós o nascimento do Cristo, o nascimento de alguém que serviu para nós como exemplo de postura, de conduta, acima de tudo de fé, de perseverança, de força e de resistência. Tenhamos em mente, em nossas mentes, claro que o Mestre Jesus teve um grande papel para cada um de nós. O seu papel foi nos mostrar através da prática, das suas próprias atitudes, quais os melhores caminhos para seguirmos, pois assim conseguiremos conduzir o nosso planejamento reencarnatório, nos tornando todos os dias espíritos melhores hoje do que o que fomos ontem e amanhã melhor do que o que somos hoje. Tenhamos claro, meus amigos, minhas amigas, encarnados que aqui estão conosco. Somos espíritos e, assim sendo, somos uma potencialidade gigantesca. Irmãos de Cristo, filhos de Deus, Criador de todos nós, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. O Natal representa o nascimento e, como ele vem em ciclos, todo ano ele vai representar para nós o renascimento. Tenhamos isso em mente para renascermos ano após ano, refletindo quem somos e nos lembremos sempre daquela musiquinha. Então é Natal. E o que você fez? Avalie as suas próprias escolhas e decisões. Elas impactarão no seu planejamento reencarnatório. E cabe a você a decisão de qual caminho vai seguir. Bem, pessoal, estamos chegando ao fim de mais esse vídeo, que ficou um pouco mais longo do que o normal, mas afinal de contas é Natal. E com isso, vamos sim reforçar todos os dias as boas ações, as boas atitudes, os bons sentimentos. Não se esqueçam de como a gente sempre encerra nossos vídeos: benevolência, paciência e tolerância. Que Jesus nos abençoe. Se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem e mandem essa mensagem de amor, de reflexão e de planejamento reencarnatório para todos aqueles que você conheça. Um grande beijo e tchau, tchau!